A paz do Senhor, mais uma vez de volta com você, agora para a lição de número 9. Essa é uma lição importante como as demais, porque agora nós vamos ver a ascensão e a queda do anticristo. Essa lição está contida nos capítulos 13 a 16 de Apocalipse. Estamos concluindo os livros apocalípticos e queremos chamar sua atenção para essa lição. Prepare seu material, tenha nas mãos a Bíblia, a Palavra de Deus, e vamos caminhar. O que temos para dizer desse texto agora é que a grande tribulação continua. Satanás estará atuando na terra durante essa fase de sofrimento. E esse sofrimento foi mencionado por Jesus em Marcos capítulo 13, 19 a 20, quando ele diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora, e nunca mais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Jesus falou desse tempo, um tempo de sofrimento, de angústia, de dor. Naqueles dias, dois elementos, que são a besta e o seu falso profeta, realizarão milagres espetaculares e prodígios de mentira para enganar os habitantes da terra durante aqueles dias. Quem ficar no arrebatamento vai passar por tudo isso, infelizmente. O governo da besta sobre a terra durará pouco. Ao vir Jesus com poder e grande glória, ela, o anticristo e a besta, ou falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 19 e capítulo 20. Vamos então ao nosso texto. Texto 1. Vamos ver o primeiro elemento, a besta que sobe do mar, que está em Apocalipse 13, de 1 a 10. Essa besta é o anticristo. O anticristo é a besta que sobe do mar, em Apocalipse 13, versículo 1. O falso profeta é a besta que sobe da terra, em Apocalipse 13, versículo 11. O anticristo é assim chamado por duas razões. Primeiro, ele se opõe a Cristo no sentido de resistir e hostilizar, mas também é assim chamado porque procura imitar a Cristo como Salvador da humanidade. A segunda besta, ou falso profeta, procura imitar o Espírito Santo, como veremos ao estudarmos sobre ele neste capítulo. O fato é que esses dois elementos na terra farão estragos terríveis na mente, nos corações, e muita perseguição e morte. O versículo 1 do capítulo 13 caracteriza-se dizendo uma besta. Isso evidencia o caráter bestial, animalesco, baixo e vil do anticristo. Por isso esse nome. Ele tem 10 chifres e sobre os chifres 10 diademas. Indica aqui a sua procedência satânica, pois lá em Apocalipse 12, verso 3, quando o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, é revelado, ele aparece ali com 7 cabeças e 10 chifres. Então vimos que esse homem virá sob o poder de Satanás. No versículo 2 nós temos um retrato da besta. Vimos ali o leopardo, o urso e o leão. Leopardo fala da rapidez, pouco tempo para atuar. O urso fala do uso da força para poder alcançar os seus propósitos. E leão fala da sua soberba, da sua arrogância, da sua vaidade, da sua maneira de ser, infelizmente. Ainda no versículo 2, nós vimos um texto dizer: e deu-lhe o dragão o seu poder. Satanás, nesses dias, dará a esse homem o seu poder, o seu trono, para que ele possa reinar sob a tutela de Satanás. Temos aqui uma trindade satânica operando naquele tempo. O dragão, que procura imitar Deus. A besta, que procura imitar o Senhor Jesus. E o falso profeta, que imita o Espírito Santo. Só a graça naqueles dias. No versículo 5, diz que foi-lhe dado uma boca. A besta terá inigualável habilidade de influenciar e manipular as massas
a ação com seus discursos inflamados. Essa grande boca vai proferir grandes coisas e vai influenciar pessoas, atrair multidões para ações demoníacas naqueles dias, infelizmente. Os discursos inflamados atrairão as massas, e nós já vimos isso na história. Quando um elemento com seu discurso inflamado transformou uma nação e levou aquele povo a uma derrocada terrível. No versículo 5 fala do tempo de duração, 42 meses, isto é, 3 anos e meio, que esse elemento se manifestará de maneira vil, terrível sobre a terra, perseguindo o povo de Deus e todos os demais. No versículo 7 nós temos a expressão os santos, que serão perseguidos naquele dia. Aqui são aqueles que crerão durante a tribulação, judeus e gentios. Eles, nesse dia, diante da perseguição, morrerão como mártires. Já no versículo 8, nós vimos falar do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É uma revelação importante. Isso nos indica e nos mostra que cada cordeiro que era imolado como sacrifício no Antigo Testamento era uma prefiguração do Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. João 1,29 diz isso. Então, amados, nós temos aqui a descrição breve desse primeiro elemento. Agora, no texto 2, nós vamos conhecer o outro elemento, o falso profeta, a besta que sobe da terra. Está em Apocalipse 13, de 11 a 18. Nós temos aí a palavra para confirmar. Nesse texto estudaremos a respeito de outra besta. O versículo diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Lembre-se que a primeira besta, ela emerge do mar. Mar fala de povos, multidões, nações e línguas. Esse agora emerge da terra, um elemento do povo, que será usado por Satanás para poder cumprir o seu propósito e também o propósito de Deus para o tempo do fim. O versículo 11 revela algo, que esse elemento ele vai possuir 2 chifres. Isso indica o poder político e religioso dessa segunda besta, o falso profeta. Ainda no versículo 11, diz que ele parece cordeiro, mas ele fala como dragão. Isso indica o seu caráter religioso e político. De um lado uma coisa, de outro lado outra coisa. Isso tem acontecido hoje, infelizmente. Muitas pessoas surgem. Jesus disse que nós devíamos ter cuidado, porque Ele nos envia como ovelhas ao meio de lobos. Lobos que parecem uma coisa, mas são outras, devoradores e terríveis. O versículo 13, e faz grandes sinais. Este versículo mostra que será um período de muitos milagres. Esse elemento fará milagres terríveis, mas em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo confirma esses sinais de mentira. Fala ali de sinais de mentira. Portanto, serão, como sempre, milagres falsos, como acontece hoje em dia, infelizmente. Os versículos de 12 a 15 de Apocalipse 13, vê-se que o falso profeta promoverá uma religião universal em torno da primeira besta. Para agradá-lo, uma religião universal será bem-vinda, e o mundo já se prepara para isso hoje. De muitas maneiras, já estamos vendo organizações mundiais se preparando, e especialmente na área religiosa. O palco para esse momento já está armado. Só falta, na verdade, os atores para desenrolar este drama. E muito breve isso irá acontecer. Os versículos 16 a 17 falam do sinal da besta na testa e na mão. Isso hoje já se configura de uma maneira muito simples, com um chip implantado facilmente. Significa que o que a Bíblia revela para cumprir esse propósito já existe
já está claro. Só falta o tempo chegar para as coisas acontecerem. Agora é preciso observar uma coisa. O número que se coloca aí é o 666. 666 é número de homem ou humano. O que nós temos aí para entender esse 666? Primeiro, que o homem foi criado no 6º dia. Ao homem foi determinado que trabalhasse 6 dias na semana. O escravo hebreu servia por 6 anos de cada vez. O homem cultivava a terra por 6 anos de cada vez. Portanto, o número 6 está sempre relacionado ao homem e às suas atividades. 666, número de homem, número de atividade humana. O que podemos concluir sobre essas duas bestas? Esses 2 homens que acabamos de tratar representam 2 grandes movimentos mundiais nos últimos dias, no tempo dos gentios. Uma confederação de nações para fins políticos em torno da primeira besta e uma confederação também mundial de igrejas para fins religiosos em torno da segunda besta. O que começou com adoração a uma imagem lá em Daniel 3, termina com adoração aqui, a imagem da besta, em Apocalipse 13, verso 15. Vimos então que a religião se deturpa. E nesses dias, a imagem do besta e do falso profeta promoverão tudo isso para desencadear na terra o propósito de Deus. O que está escrito se cumprirá para a glória do Senhor Jesus. O texto 3 nos mostra a preparação no céu para os últimos juízos de Deus. O versículo 14 é um versículo precioso, ou melhor, capítulo 14 é um capítulo precioso. Capítulo 14 de Apocalipse, ele é todo parentético, isto é, Deus abre um parêntese agora, para mostrar algumas coisas. E neste momento, Deus vai mostrar o céu. São afirmações do triunfo de Cristo, do julgamento dos ímpios. Dos 7 eventos contidos no capítulo 6, são visões. A primeira visão é de um grupo de remidos sobre o Monte Sião, versículos de 1 a 5. As 5 visões restantes de eventos são executadas por anjos. Vamos ao resumo? Os 7 eventos dos quais Apocalipse 14 trata são: primeiro, um grupo de remidos triunfantes no Monte Sião, versos de 1 a 5. Um anjo proclamando o Evangelho eterno, versículos 6 e 7. Um anjo anunciando a queda de Babilônia, versículo 8. Um anjo anunciando o julgamento dos adoradores da besta, versículos de 9 a 12. A mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor, no versículo 13. A ceifa dos gentios, de 14 a 16. E a ceifa de Israel, de 17 a 20. Dos versículos 1 a 5, nós temos agora algo interessante. Diz assim: olhei e eis o Cordeiro em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É algo interessante esse versículo, porque todas as vezes que a Bíblia menciona Sião, Deus demonstra grande amor e afeição. Sião, a cidade de Davi. Lá em 2 Samuel 5, de 7 a 9, nós vimos a sua conquista por Davi. Sião é a cidade amada do Senhor. E ali estarão o Cordeiro e os seus eleitos naquele dia. No versículo 3, diz que eles estarão diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Os santos dessa visão já estão livres da tribulação, estarão no céu, com o Senhor de maneira especial e gloriosa. No versículo 4, esses 144.000 são chamados de as primícias. Essas primícias de Israel são para Deus e para o Cordeiro. Foram aqueles 144.000 selados que se resguardaram para guardar o momento do Senhor. É o mesmo grupo dos 144.000 selados
visto na terra, no capítulo 7. Uma das evidências é que no capítulo 7 a história deles está incompleta, é apenas o começo. Ela se completa aqui, na vinda do Senhor. O versículo 4 mostra uma característica desse povo, desses escolhidos. Eles não se macularam com mulheres. Significa que não praticaram religiões falsas, não fizeram parte da igreja falsa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a prática de religiões falsas, bem como a união da igreja com o mundo, é chamada de infidelidade ou prostituição espiritual. Esses 144 mil não se contaminaram. No versículo 6 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu. Vê-se que o anjo aqui anuncia boas novas, que é o significado da palavra evangelho. Ele estabelece o final do reino de Deus. Ele vem anunciar o momento final do reino de Deus entre os homens. Esse anjo voa pelo meio do céu com a mensagem de boas novas, dando às pessoas oportunidade de salvação. No versículo 6, o que ele proclama? Um evangelho eterno. Trata-se da mensagem da misericórdia de Deus, mesmo em meio aos juízos daquele dia. Deus está estabelecendo o seu juízo, mas em meio aos juízos a misericórdia predomina. Por isso o anjo voa como o evangelho eterno, proclamando a misericórdia de Deus. Nesse momento, Deus chama pela última vez ao arrependimento os habitantes da terra. A mensagem do anjo, como se observa, não é mais o evangelho da graça. Esse evangelho da graça foi pregado pela igreja, mas agora é um evangelho eterno. A igreja que pregou o evangelho da graça já está com o Senhor. Mas num ato de misericórdia, Deus envia um anjo com este evangelho. No versículo 8, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria e da sua prostituição. Aqui, de maneira clara, já é uma referência à futura cidade de Babilônia. Deus anunciando, neste momento, a sua queda. O que nós veremos no capítulo 18, propriamente, da cidade, do povo, da grande cidade opulenta, comercial. Veremos lá no capítulo 18, versículos 2 e 9. No versículo 8, nós vimos aqui que essa Babilônia, ela dá aos demais o vinho da fúria da sua prostituição. Isso significa falsos ensinos religiosos que são provenientes deste lugar. Não se esqueça que Babilônia vem de Babel, confusão. Muitas coisas acontecem desde o princípio. Muita mistura religiosa, muito sincretismo religioso, infelizmente. Nos versículos 9 a 12, nós temos agora o julgamento dos adoradores da besta. O verso 10 diz assim: será atormentado com fogo e enxofre. Vejam que coisa terrível. Fogo e enxofre são símbolos de tormento inexprimível. Será algo terrível para aqueles dias. Quando se fala de fogo e enxofre, o Senhor já fez isso uma vez sobre Sodoma e Gomorra e as demais cidades da Campina do Jordão. Lá em Gênesis 19, versículo 24 e 25, encontramos este fato. Então é o juízo de Deus naquele momento. Mas agora no versículo 13, o que temos aqui? Uma mensagem da bem-aventurança dos mortos no Senhor. Bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor, diz a Bíblia, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Os que morreram pela sua fé irão estar com o Senhor. E nesse momento a Bíblia diz: serão bem-aventurados. Agora, caminhando um pouco mais, dos versículos 14 a 16, nós vimos a ceifa dos gentios. É aquele momento em que o Senhor vai enviar os seus anjos para separar o trigo do joio. É a ceifa dos gentios.
O ceifeiro é justo, pois é visto sentado numa nuvem branca, cor esta que indica pureza e justiça. O juízo ou julgamento é também justo, porque o juiz julga calmamente, sentado sobre a nuvem. Então Deus não tem pressa nessa hora, ele simplesmente vai cumprir o seu propósito. E veja o que Jesus falou acerca disso. Veja bem, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 40 a 42. Observe que a palavra choro aqui tem a ver com padecimento dos perdidos. Ranger de dente tem a ver com a sua própria ira, que vai arder por dentro. É um momento de muita dor, um momento de muito sofrimento. É um momento desigual, tremendo. Então devemos que preparar para estar com o Senhor. Devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja e não ficarmos para esse tempo. Os versículos 17 a 20 agora fala da ceifa de Israel. Trata-se da ceifa da videira, das uvas. No Antigo Testamento, a nação de Israel ela é mencionada muitas vezes como a videira do Senhor. Vejamos o que diz Jeremias no capítulo 2, versículo 21. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como uma vide brava? Veja que Israel é tratada como uma vide, mas transformou-se numa vide brava. Por isso agora o julgamento de Deus é algo tremendo. Aqui em Apocalipse 14, 18, 19, o anjo que sai do altar chama essa videira, não mais de videira de Deus, mas de videira da terra. E ele faz isso 2 vezes, caracterizando o declínio e o estado espiritual de que se encontra o povo de Deus. No versículo 18, diz assim: as suas uvas estão amadurecidas. É o princípio da medida cheia para o juízo. Isso é visto em Gênesis 15, 16, quando Deus falou com Abraão. Naquele momento, Deus disse a Abraão: a tua 4ª geração voltará a este lugar, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está completa. Isto é, Deus espera um tempo para completar. No caso aqui, o Senhor disse: as suas uvas estão amadurecidas. Chega o tempo de Deus agir. Ainda em Joel, capítulo 3, versículo 13, o profeta disse: lançai a foice, porque madura está a seara. Pisai, vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. É o momento de Deus agir contra o seu povo. O versículo 20 diz: e o lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estados. Numa linguagem simbólica, este ato mostra a extensão da ira de Deus sobre a sua videira Israel. Deus está irado com o seu povo e agora vai agir de maneira tremenda. Para uma compreensão, nós vamos concluir algo sobre as 2 ceifas, uma em Apocalipse 14, de 14 a 16, e a outra 14, de 17 a 20. Na ceifa propriamente dita, de 14 a 16, os produtos são separados uns dos outros, o joio do trigo. Na vidima, de 17 a 20, só as uvas entram na questão. Na Bíblia, Israel sempre foi contado como nação à parte. Em Levítico 20, 24, Deus declara: eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Com Israel, Deus tem um tratamento diferenciado. Agora precisamos observar uma coisa. 7 vezes nos versículos de 14 a 19 é mencionada a palavra foice, e que destaca a magnitude dessa ceifa final. É uma prova de que o dia de Deus chegará.
E nós precisamos estar atentos ao arrebatamento da igreja. No texto 4, nós temos as 7 taças dos últimos juízos de Deus. É Apocalipse 15 e 16. Os capítulos 15 e 16 descrevem os 7 últimos juízos divinos sobre o mundo que, durante os milênios da sua história, sempre acumulou pecado, para, nesse momento, quando transbordar a medida da ira de Deus, tudo isso se cumprirá. Esses últimos juízos são simbolizados por 7 taças da ira de Deus. Os versículos de Apocalipse 15, de 1 a 4, constituem uma passagem parentética, introduzindo 7 anjos com as suas 7 pragas, ou últimos flagelos, para lançá-los sobre a terra. Vamos prosseguir aqui. No versículo 1, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. São fatos tão certos que o versículo emprega o verbo consumar no tempo pretérito, consumou. Deus vai cumprir com tudo que ele falou. Só Deus pode se expressar assim, usar o tempo futuro como já sendo passado. Deus, na sua soberania, está falando desse tempo na sua palavra. O versículo 2 diz assim: e também os que saíram vitoriosos da besta. Vimos aqui neste momento uma multidão de salvos no céu, saídos da tribulação. É algo precioso, porque em meio a tudo isso, o Senhor salvará alguns. Você lembra do 5º selo, quando João vê as almas debaixo do altar? Sim, neste momento muitos se salvarão e estarão ali, aguardando o momento da ressurreição que ocorrerá em Apocalipse 20, versículo 4. Nesse momento aqui, eles selaram sua fé com seu sangue como mártires. O versículo 3 mostra algo interessante. Mostra que eles estão ali louvando a Deus, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés, segundo o Êxodo 15, é o cântico da vitória sobre o inimigo, quando o povo de Deus cantou. O cântico do Cordeiro é o cântico da redenção, pois trata-se do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, no verso 5, há algo interessante. Depois dessas coisas, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Estava ali o grande santuário, o tabernáculo de Deus. Santuário aqui é a palavra que significa, no original, naos, que corresponde ao compartimento mais interior do tabernáculo, denominado Santo dos Santos. Certamente esse lugar é a habitação literal de Deus e dos anjos. Nesse lugar especial, nesse lugar ali onde está a presença gloriosa de Deus. Agora preciso observar uma coisa. 2 palavras predominantes no Apocalipse são santuário e trono. Elas predominam. Elas encerram a origem e a segurança da salvação e o governo do universo. Esse trono é para a igreja hoje um trono de graça, conforme Hebreus 4,16. É um trono de graça, é um trono de misericórdia. Mas nesse tempo, entretanto, será um trono de juízo para os ímpios, infelizmente. O versículo 7 fala agora de seres viventes, um dos 4 animais. Aqui nesse versículo, ele entrega aos 7 anjos as 7 últimas pragas a serem derramadas sobre a terra. É um momento do juízo de Deus. O verso 8 diz assim, que nesse momento ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Chegou o momento aqui em que não se podia mais fazer intercessão. É isso que a Bíblia diz, ninguém mais podia entrar no santuário. Não há mais intercessão por esse tempo. É tempo do juízo de Deus. E no versículo, capítulo 16,
versículo 1, nós temos algo interessante aqui. Uma ordem de Deus. Ouvi a voz que vindo do templo dizia: derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Chegou o momento de derramar a ira de Deus sobre a terra. E aí no versículo 2 nós vimos que a primeira praga diz respeito à contaminação com úlceras malignas a todos os adoradores da besta. No versículo 3, a segunda praga refere-se ao mar que torna-se em sangue, causando a morte de toda a vida marinha. Os versículos de 4 a 7, a terceira praga, retrata fontes e rios que se transformam em sangue. Como observação, o anjo que executou essa praga é o que tem autoridade sobre a água. Em Apocalipse 7:1, vemos anjos controlando o vento. Já em 14:18, controlando fogo. E aqui, 16:5, este anjo controla as águas. Observe que os anjos estão presentes no momento do juízo de Deus. Versículo 8 e 9 diz da quinta praga. Diz respeito às trevas no trono do reino da besta. Haverá trevas sobre o trono e sobre o reino da besta naqueles dias. Isto Deus mostrando o seu poder, a sua autoridade sobre todas as coisas. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. O versículo 12 fala da sexta praga. O rio Eufrates seca. Algo tremendo. Quando seca, ele deixa livre o avanço das tropas que irão do Oriente para Israel, para a batalha do Armagedon. É o Senhor preparando o caminho para a invasão. É o Senhor cumprindo sua palavra, conforme Zacarias 14:2. E eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E isso já está sendo anunciado aqui. É significativo o Eufrates aparecer nesse contexto, uma vez que ele será um dos limites do futuro Israel durante o milênio. E essa promessa foi feita por Deus a Abraão, e ela ainda não se cumpriu, lá em Gênesis 15:18. Mas no verso 12, nos mostra assim: reis que vem do lado do nascente do sol. Certamente é uma referência aos países chaves do Oriente, como Japão, China, Índia e outros menores, porém em constante desenvolvimento naquela parte do mundo, lá no sol nascente. No versículo 13, a trindade satânica é vista aqui, composta pelo dragão, a besta e o falso profeta. A trindade satânica vai incitar as potências do Oriente a se unirem forças e avançarem para o oeste para destruir Israel. É o propósito de Deus agora, é a destruição do seu povo. E o lugar onde eles vão se congregar está no verso 16, que diz: se congregarão num lugar que se chama Armagedon. A palavra significa monte de Megido, por causa da primitiva fortaleza situada na elevação de Megido, a qual dominava o vale do mesmo nome, o Vale do Megido. Neste lugar, ali próximo ao Monte Carmelo, no sudoeste da Galiléia, em Israel, se reunirá as tropas do Anticristo para invadir Jerusalém. É um momento terrível.
E Deus vai fazer cumprir tudo isso, conforme o seu querer e a sua vontade. No verso 17 diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. O anjo conclui seu brado dizendo: feito está. É a mesma coisa que está consumado. É o fim dos juízos terrenos sobre os ímpios. Chegou o momento de Deus concluir todas as suas operações, de Deus concluir todos os seus propósitos, de Deus concluir toda a sua vontade. No verso 18, diante disto, ocorre grande terremoto, como nunca houve igual. É o maior terremoto dentre os 5 que nós temos em Apocalipse. No capítulo 6 e 12 temos um, 8 e 5 outro, 11 e 13 8, 11 e 19 outro, 16 e 18 outro. Só nesses terremotos o morticínio deverá ser incalculável. E a grande cidade que se fenderá, no versículo 19, é Jerusalém. E desse mesmo versículo diz que cairão as cidades das nações. Isso inclui metrópoles de grandes cidades, porque é um terremoto sem precedentes. Muitas cidades serão abaladas. É o juízo de Deus, é o julgamento de Deus nessa hora. O terremoto fará toda a terra cambalear loucamente, provocando grandes mudanças na sua superfície, arrasando ilhas e aplanando montes. Deus está cumprindo com o seu propósito. No versículo 21 diz: também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedra, que pesavam cerca de 1 talento. Para se ter ideia, 1 talento é o peso equivalente a 34 quilos. São meteoros, certamente, que já estão sendo avistados pela ciência hoje. Já há uma preocupação com esses meteoros. E nesse tempo, o Senhor permitirá que eles caiam sobre a terra. Serão momentos terríveis, esses momentos do juízo de Deus. Portanto, o que concluímos aqui? Não adianta lutar contra Deus. Resistir a Deus é perder a batalha. Portanto, você que está conosco, fique ligado. A lição 10 vem aí. Vamos continuar e vamos concluir estes livros apocalípticos. Vamos concluir o livro do Apocalipse brevemente. Deus te abençoe em Cristo Jesus.